Os cultos falsos tornam mais as religiões? Cada religião tem um conjunto de doutrinas próprias e características, em decorrência, cada uma tem a sua maneira de prestar culto com cerimônias e ritos distintivos. A forma de culto, com os seus ritos e devoções, depende da doutrina. A liturgia decorre da dogmática. Se cada religião tem as suas crenças distintas sobre Deus, cada uma, a seu modo, presta-lhe culto. E nem é preciso agudo espírito de observação para se constatar esse fato. Entre-se num templo católico, num centro espírita, num terreiro de umbanda, num templo evangélico. Os próprios objetos e a disposição deles denunciam as formas diversas de cultos. Disse que todas essas religiões são boas porque todas elas, cada qual a seu modo, tributam homenagens a Deus. De fato, cultuar a Deus significa homenageá-lo. Adorá-lo. A adoração é o elemento essencial, o mais importante do culto. Aliás, ambos, adoração e culto, se identificam. No relacionamento criatura-criador é este o dever fundamental. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, Salmo 95 versículos 6 e 7. Reconhecendo-o ó Santo, o adoramos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, Salmo 96 versículo 9. No céu a tarefa dos anjos e dos salvos é de adorar, glorificando a Deus. João pôde ver uma nesga do céu e contemplou os anciãos que se prostravam perante Deus e adoravam o que vive para sempre, Apocalipse 4 versículo 10 e capítulo 5 versículo 14. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, Apocalipse 11 versículo 16 e capítulo 19 versículo 4. O culto a Deus, portanto, é fundamental na religião. Como deve, porém, ser feito? Sob que forma ou formas deve ser tributado? Deve atender a ritos estereotipados, previamente estabelecidos por uma autoridade eclesiástica? Ou qualquer religião pode prestá-lo como bem entender? Sob quais condições se pode e se deve cultuar a Deus? Se cada religião presta a seu modo culto a Deus, será que todas o agradam? Ou Deus estabeleceu normas apropriadas e consentâneas com a sua natureza para ser adorado e cultuado? A quem vamos recorrer neste empenho de descobrirmos as normas legítimas de cultuarmos a Deus? A Jesus Cristo, o Divino Mestre. De certa feita, dele se aproximou uma mulher samaritana. Com ela o Mestre entabulou um diálogo. Observou-lhe Jesus a inutilidade do culto dos samaritanos. Vós adorais o que não conheceis, João 4 versículo 22. E estabeleceu as normas para a genuína, a legítima adoração. Estabeleceu as normas como Deus quer ser adorado. Estabeleceu as normas verdadeiras da adoração a Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, João 4 versículo 23. Deus tem o direito inalienável, impostergável, à adoração verdadeira. A adoração sintonizada com a sua verdade. Se há verdadeiros adoradores é porque eles se contrapõem aos falsos e aos mentirosos. A estes o Senhor rejeita. Se há legítima adoração é porque ela se contrapõe à falsa e espúria adoração. A esta Deus repele. E em que condições ou sob que normas a adoração é certa e legítima e Deus a aceita? De acordo com o ensino de Jesus Cristo, o nosso Divino Mestre, a adoração, para ser legítima, e, portanto, do agrado de Deus, há de atender a dois requisitos só. Há apenas duas condições, em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, João 4 versículo 24. Em palavras tão singelas, Cristo estabelece o luminoso ensinamento sobre as normas do culto a ser tributado a Deus. Portanto, à luz da Bíblia, analisemos as suas normas de culto a Deus, estabelecidas por Jesus Cristo, as duas condições exclusivas para que seja ele legítimo e autêntico. Primeira, em espírito. Por que em espírito? Porque Deus é espírito. Se Deus é espírito, conforme proclamou Jesus em João 4 versículo 24, o culto a ele tributado deve ser espiritual, em espírito. Quando Deus entregou no Monte Sinai a Moisés o Decálogo, Êxodo capítulos 19 e 20 versículos 1 ao 18, o povo, posto à distância, não viu a face de Deus.
Então, o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Deuteronômio 4 versículo 12. Por quê? Para evitar a corrupção do povo se viesse a fabricar figuras e imagens de Deus. Se Deus é espírito, impossível representá-lo com imagens. Em seu discurso aos filósofos de Atenas, Paulo apóstolo vergastou-lhes as superstições das imagens. Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Atos 17 versículo 29. No Monte Sinai nenhuma figura de Deus viram os israelitas. E, inspirado pelo Senhor, Moisés, ao exortá-los à obediência, elucidou: guardai, pois, cuidadosamente, a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há debaixo das águas da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles e deis culto àqueles, coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Deuteronômio 4.15, 19. Ao enfoque da Bíblia, é corrupção, por meio de imagens de escultura, assemelhar Deus à figura de homem, macho ou fêmea. É corrupção assemelhá-lo a algum animal ou ave. É corrupção assemelhá-lo a um animal rastejante ou a um peixe. É corrupção cultuar o sol, a lua e as estrelas como representações de Deus. Os povos da Mesopotâmia, donde saíra Abrão, e do Egito, onde os israelitas, durante 430 anos, estiveram escravizados, eram idólatras porque prestavam culto a deuses falsos materializados em esculturas, em animais, como as serpentes, ofidolatria, nos astros e nas formas da natureza. Deus, o Deus que tirou o povo israelita da terra do Egito, da casa da servidão, Êxodo 20 versículo 2, é o único Deus. É Ele o Senhor. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio 6 versículo 4. É o único Deus verdadeiro, afirmou Jesus em João 17.3. Não há senão um só Deus, insiste Paulo apóstolo, 1 Coríntios 8.4. Por isso, o Senhor abre o decálogo com este preceito: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20.3. Ao povo de Judá, séculos posteriores, Jeremias, o profeta, recorda este primeiro mandamento: não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes. Jeremias 25 versículo 6. O culto a deuses estranhos se denomina idolatria. Será, porventura, idólatra só quem cultua, como um deus, o sol, ou a lua, ou um imperador, ou uma cobra, ou o relâmpago, ou o trovão? Não. Também é idolatria afigurar-se o Deus verdadeiro, revelado nas Escrituras, em imagens de escultura. Daí o segundo mandamento do Decálogo: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 20 versículos 4 ao 6. Esse segundo preceito, já se vê, estabelece a proibição de se confeccionarem imagens de escultura que representem Deus, cuja face ninguém jamais viu. Por intermédio de Jeremias, o Senhor, nesse sentido, faz a seguinte advertência: nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos. Capítulo 25 versículo 6. Assemelhar Deus a imagens é idolatria. Prestar-lhe culto utilizando-se delas é idolatria. Não te encurvarás a elas nem as servirás. Êxodo 20 versículo 5, versão corrigida. É crime de lesa divindade, contra o qual Deus comina pesados castigos. A Bíblia, Palavra de Deus, é um livro precioso e completo. Nela encontram-se os preceitos divinos para a nossa conduta correta sob a santíssima vontade do Senhor. Deus, contudo, não quer, em seus amoráveis desígnios, uma obediência cega. Ele nos trata como a pessoas dotadas de inteligência.
Por isso, nos dá os motivos dos seus mandamentos. Guardai, pois, cuidadosamente, a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo, Deuteronômio 4 versículo 5. Sem saber qual a aparência de Deus, como pode a criatura materializá-lo ou simbolizá-lo numa estátua? E nem é possível algum objeto material representá-lo porque nenhuma matéria tem semelhança com ele, pois Deus é Espírito. Como Espírito, ele é imaterial, e óleo material algum é capaz de vê-lo. A nossa razão, por conseguinte, é ilógico, inconsequente, insensato, o culto a Deus por meio de objetos materiais, supostas figuras ou imagens dele. Durante os 4 séculos de escravidão no Egito, o povo hebreu sempre viu os nativos daquele país a prestar culto aos seus deuses, figurados em estátuas. E, durante a travessia no deserto, enquanto seu líder, Moisés, se encontrava no Monte Sinai recebendo o Decálogo e os outros estatutos do Senhor, aquele povo instigou Arão a orientar o trabalho de fabricação de uma imagem de escultura que lhe representasse Deus, o seu libertador da servidão egípcia. As joias foram juntadas e Arão fez um bezerro e edificou-lhe um altar. No Egito, o boi, por ser um animal vigoroso, se prestava, na conceituação religiosa popular, a simbolizar os seus deuses, nos quais se queria encontrar o poder e a força. À imitação dos egípcios, pois, Arão decidiu figurar Deus na imagem de um bezerro, pretendendo com ela significar o poder de Deus, que favorecera tamanha libertação. Por isso, Arão apregoou: amanhã será festa ao Senhor, Êxodo 32 versículo 5. No dia seguinte, madrugaram, e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se, Êxodo 32 versículo 6. Deus terá aceito este culto? Não. E os hebreus foram sinceros ao promovê-lo. Tanta e tamanha sinceridade houve que ofereceram as suas joias preciosas. Deus rejeitou este culto por ser idólatra. Com ele o povo se havia corrompido, Êxodo 32 versículo 7. Recriminou o Senhor severamente aquele obstinado povo. Moisés, de sua parte, se exaltou ao extremo, enchendo-se de santa cólera. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças, e então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte, e, pegando no bezerro que tinham feito, queimou e o reduziu a pó. Êxodo 32 versículo 19 e 20. O Senhor feriu o seu povo por lhe haver prestado um culto falso. Culto falso é abominação ao Senhor. E quem o pratica sofre trágicas consequências. Aliás, é da experiência psicológica. O indivíduo se identifica com o seu objeto de culto. Se ele cultua a Deus em espírito, então, de modo certo, o seu comportamento se eleva, dignificando-o. Mas, se no seu culto a Deus ele recorre à falsidade das imagens de escultura, degrada-se moralmente. Como resultado, onde predomina o culto idolátrico, a moralidade pública é sempre muito baixa. Cumprem-se inexoravelmente nos idólatras as maldições divinas. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Salmo 115 versículos 4 ao 8. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Que se embruteçam. Que se animalizem. Que as desgraças recaiam sobre eles. Pergunte-se agora, será boa a religião que pratica o culto de imagens? Qual a resposta certa à luz da Bíblia? Diante dos santos preceitos de Deus? A resposta certa é contra o culto que se utiliza de imagens, porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, estabeleceu Jesus, João 4 versículo 24. E são estes que o Pai procura para seus adoradores, João 4 versículo 23. Aos que querem adorá-lo de outra maneira ele repele e abomina. O iníquo, contudo, teima e se obstina em suas desgraçadas convicções e pontos de vista pessoais. Ele quer fazer prevalecer a sua própria vontade. Revolta-se contra a vontade soberana de Deus. E assim engendra sofismas para justificar a falsidade do culto da sua religião. E lá vem a desculpa: mas Jesus Cristo viveu neste mundo como homem.
E, se viveu como homem, podemos fazer imagens dele e lhe prestar culto por meio delas. Acontece, porém, que as Sagradas Escrituras jamais fazem menção especial sobre a aparência física de Jesus Cristo. Como seria a sua fisionomia? Qual sua estatura? A cor da sua pele? Dos seus cabelos? Dos seus olhos? Como seria o seu porte? O timbre da sua voz? O formato do seu nariz? As linhas dos seus lábios? As raras e escassas alusões sobre o seu físico não nos oferecem condições de estabelecermos os elementos da sua aparência física. É impossível fazer-se dele uma pintura. E dele não se tem fotografia alguma. Porque assim quis Deus. Para que não se fizessem imagens em honra dele e, por meio delas, lhe prestar culto. Aliás, em Atos dos Apóstolos, a história do cristianismo primitivo, falta qualquer informação sobre haverem os cristãos daqueles remotos tempos praticado culto a Jesus Cristo utilizando-se de imagens de escultura. João escreveu o quarto evangelho já na última década do primeiro século e também nenhuma informação dá sobre o assunto, simplesmente porque aqueles cristãos foram imunes dessa forma idolátrica. Note-se, de resto, que foi João quem registrou as normas, agora em exame, para o culto a Deus, estabelecidas por Jesus Cristo. Na ocasião do seu diálogo com a samaritana, ao lhe explicar as legítimas exigências de Deus para o culto a si, se permitido fosse o uso de imagens, Jesus, sem dúvida, teria sido explícito. Ele foi, sim, explícito em condenar esse uso, ao exigir o culto, a adoração, em espírito. Segunda, em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, João 4 versículo 23, ensinou o Divino Mestre. Por que em verdade? Porque Deus é Deus da verdade. Deus é a verdade, Deuteronômio 32 versículo 4, versão corrigida. Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, é cheio de verdade, João 1 versículo 14. Ele é a verdade. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, João 14 versículo 6. E a verdade nos veio por Jesus Cristo, João 1 versículo 17. Sendo Deus a própria verdade, e sendo Jesus Cristo a própria verdade, haveremos de, se for o nosso desejo agradar e obedecer ao Senhor, acatar sua verdade também quanto ao modo de lhe adorar. Se por Jesus Cristo nos veio a verdade, Ele é o nosso Divino Mestre, também capaz e habilitado de nos ensinar a verdade a respeito da forma com que devemos prestar culto de adoração a Deus. Os espíritas e os católicos chamam tanto Jesus Cristo de Divino Mestre. E por que não lhe acatam todos os ensinamentos? Porque, desobedientes, agarrados à idolatria, praticam abominações nos seus cultos falsos? É hipocrisia, com a boca melosa e macia, chamá-lo de Divino Mestre e negar o seu magistério sacrossanto, desobedecendo os seus preceitos e recusando-lhe os ensinos. Jesus, o Divino Mestre, em sua oração pelos discípulos, suplicou ao Pai que os santificasse na verdade, a tua palavra é a verdade, João 17 versículo 17. A Bíblia, a palavra de Deus, portanto, como verdade divina, é o instrumento do Espírito Santo para a santificação dos discípulos. Cultuar a Deus é fundamental na vida de santificação. Portanto, o cristão só pode adorar a Deus segundo a Bíblia, Sagrada Escritura. É por isso que no culto cabe a sua leitura e nela se medita como, aliás, o próprio Jesus fazia, deixando-nos exemplo, Lucas 4 versículo 17. Se, em João 4 versículos 22 ao 24, o Divino Mestre estabeleceu as condições positivas do legítimo culto a Deus, em Mateus 15 versículos 6 ao 9, com veemência, ele condena o culto a Deus quando se misturam doutrinas de homens. Invalidastes a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. É inútil a adoração a Deus se não lhe for prestada em verdade, isto é, de acordo com as normas da Bíblia, a infalível palavra de Deus. Diante desta severa advertência de Jesus Cristo, o Divino Mestre, poderão todas as religiões se apresentar como boas porque em suas reuniões se cultua a Deus? É claro que não, porque muitas delas têm um culto falso. Culto falso por adotar nele ensinos dos seus chefes, do Papa, do sacerdote,
do médium ou do babalorixá. Muitas delas nem se empenham em cultuar Deus. Reúnem os seus fiéis já com o propósito definido de praticar abominações. Nas sessões espíritas, por exemplo, ninguém pensa em adorar a Deus. Ali se reúnem as pessoas precisamente para contrariar os santos preceitos. Deus, em Deuteronômio 18 de outubro de 2012, com todo vigor condena as práticas espíritas: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. A Umbanda fundamenta o seu culto ao Exus ou demônios neste infernal pensamento: Deus, Oxalá, como se denomina naqueles redutos, se é bom e misericordioso. Ele não se vinga de ninguém e a ninguém faz mal. Exu, ou demônio, é ruim e gosta de prejudicar as pessoas. Então, é preciso agradar Exu, prestando-lhe culto. Agradando-o, ele se torna brando e não nos faz mal. E pode até nos ajudar. O catolicismo, de sua parte, adulterou o decálogo no intento satânico de se esquivar da condenação divina à sua abominável idolatria. Suprimiu o segundo mandamento contido em Êxodo 20 versículos 4 e 5. Os espíritas, os umbandistas, os católicos, os macumbeiros são abomináveis ao Senhor. A religião deles é perversa, hedionda. O culto deles é culto de demônios. Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam, é a demônios que as sacrificam e não a Deus. 1 Coríntios 10.19, 20. E, após estas expressões incisivas, Paulo apóstolo exclamava aos crentes coríntios: e eu não quero que vos torneis associados aos demônios. No espiritismo, no catolicismo, na umbanda, na macumba o culto não é a Deus, mas aos demônios. Ainda mais. Se todos os cultos fossem válidos, e em consequência, por Deus aceitos, já teria deixado de existir o diabo, porque o diabo também adorou Jesus Cristo e, antes mesmo dos discípulos do Mestre, o maligno reconheceu a messianidade dele. Com efeito, em Cafarnaum deparou-se Jesus com um endemoninhado e o espírito imundo clamava: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Marcos 1.24. Depois de haver curado a sogra de Pedro, Jesus, em Cafarnaum, expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Marcos 1.34. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Marcos 3.11. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Lucas 4.41. Jesus repelia esta adoração porque falta ao diabo, o pai da mentira. João 8.44, possibilidade e capacidade para tributar a Deus culto verdadeiro. Esse Satanás, impossibilitado por sua própria natureza pervertida de cultuar legitimamente a Deus, monta as falsas religiões para perturbar os retos caminhos do Senhor e enganar os pecadores a ele escravizados. Deus é Espírito. Deus é a verdade. Como Espírito, ele quer adoradores que o adorem em espírito. Como verdade, ele quer adoradores que o adorem em verdade. Há de ser espiritual o culto a ele prestado. Espiritual porque a idolatria é abominação ao Senhor. Há de ser em verdade o culto a ele tributado. Em verdade porque a mentira, própria do diabo, é insulto à santidade infinita. Mas qual é a verdadeira religião? Qual o critério a adotar-se na seleção da verdadeira, entre tantas? À primeira vista, poderá parecer uma tarefa árdua. Adotando-se, contudo, algumas normas consentâneas com a nossa razão e com a disposição sincera de se aceitar a vontade de Deus expressa na Bíblia, o seu santo livro, tornar-se-á esta busca menos difícil. O universo, com todas as suas maravilhas, se constitui na revelação natural de Deus. Paulo apóstolo, com muita propriedade, afirma os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1 versículo 20. Ser inteligente, qualquer pessoa, diante dessa revelação, pode chegar ao conhecimento de Deus.
Por essa razão, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Deus ainda se revelou aos homens, falando-lhes muitas vezes e através de acontecimentos extraordinários. Ao falar-lhes, serviu-se de certas pessoas às quais atribuiu, outrossim, determinadas incumbências. Utilizou-se, por exemplo, de Moisés, no propósito de libertar os israelitas dos ergástulos do Egito. E a Moisés inspirou para registrar em livros a sua lei, a manifestação da sua vontade e o testemunho dos seus atributos. Encontramos na Bíblia esses 5 livros, cognominados de Pentateuco, que lhe dão início: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Seguem-se-lhes outros livros históricos e as profecias. A revelação divina aos homens culminou com a vinda, a este mundo, de Jesus Cristo, em carne. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, Hebreus 1 versículos 1 e 2. Se Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, culminou revelação divina, sua missão específica, ao encarnar-se, é a de redimir o pecador. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, Lucas 19 versículo 10. No cumprimento desta incumbência, e para cumpri-la em sua plenitude, ele se deixou sacrificar. Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, 1 Pedro 3 versículo 18. Ao homem pecador é absolutamente impossível a capacidade de, com boas obras e penitências, obter méritos para a sua salvação pessoal. Esta não vem de obras, para que ninguém se glorie, Efésios 2 versículo 9. Ninguém será justificado diante dele ante Deus por obras da lei, Romanos 3 versículo 20. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, Romanos 3 versículo 28. Dada a depravação íntima do pecador, causa de sua total indigência espiritual, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pagou, ao verter o seu sangue, preço de infinito valor pelo resgate dele. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, 1 Pedro 1 versículos 18 e 19. Chama-se vicária a morte de Cristo porque ele a sofreu em nosso lugar. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, fostes sarados, 1 Pedro 2 versículo 24. Morto e sepultado, ao terceiro dia, ressuscitou. Antes de tudo, vos entreguei, afirmou Paulo, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, 1 Coríntios 15 versículos 3 e 4. Se com a sua morte vicária nos mereceu a salvação eterna, com a sua ressurreição nola garante. O qual é Jesus Cristo e foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação, Romanos 4 versículo 25. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, 1 Pedro 1 versículos 3 e 4. Ascendido ao céu e à direita do Pai, aguarda a chegada dos que nele confiam. Vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também, João 14 versículos 2 e 3. À direita do Pai, é ele o nosso único mediador e advogado. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, 1 Timóteo 2 versículos 5 e 6. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, 1 João 2 versículos 1 e 2. Sendo Jesus Cristo o Redentor, é o único todo-suficiente e exclusivo Redentor, cujo sangue nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, 1 João 1 versículo 7. E não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus Cristo, e porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, Fatos 4 versículo 12. Disse Jesus, eu sou o caminho,
e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14 versículo 6. O pecador é salvo por ele quando se arrepende e o aceita como único e todo suficiente Salvador, segundo as Escrituras. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4 versículo 17, proclamava Jesus. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas 13 versículos 3 e 5, insistia o Divino Mestre. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3 versículo 16. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. João 3 versículo 18. O único e exclusivo instrumento pelo qual Deus nos concede a vida eterna é a fé em Jesus Cristo, como único e todo suficiente Salvador. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fossemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Gálatas 2 versículo 16. Pelo fato de aceitar pela fé, e exclusivamente pela fé, a Cristo como único e todo suficiente Salvador, salvo está o pecador e selado nesta salvação. Tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Efésios 1 versículo 13. Nessas condições, o salvo pelo poder de Deus goza da vida eterna. O adjetivo eterna tem, neste caso, também o seu significado pleno. A vida que Jesus dá ao crente nele é eterna. É para sempre. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10 versículo 28, disse Jesus. Ao final do capítulo 8 da sua epístola aos Romanos, Paulo apóstolo, sobre esta segurança e eternidade da salvação do crente, em arrobos de alegria, exclama: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8 versículos 33 ao 39. Na alegria desta salvação eterna, o crente se submete ao Senhor, dando, através do batismo, o testemunho público de sua fé. No dia de Pentecostes, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, perguntaram: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Atos 2 versículos 37 ao 41. Em Filipos da Macedônia, igualmente aceitaram o batismo logo após a conversão a vendedora de púrpura, Lídia, e o carcereiro. Atos 16 versículos 14, 15 e 33. Passando pelo batismo, consoante a vontade de Jesus Cristo, o crente se integra numa igreja local, que é a família dos filhos de Deus. Logo após o batismo, no dia de Pentecostes, os batizados passaram a fazer parte da igreja. Atos 2 versículo 41. Lendo-se Atos dos Apóstolos, com facilidade se constata a enorme multiplicação de igrejas, na medida em que almas se rendiam a Jesus Cristo. A igreja, na verdade, tinha paz, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Atos 9 versículo 31. À luz destas normas, estruturadas nas Sagradas Escrituras, encontra-se o genuíno e legítimo cristianismo, que se espalha pela terra em milhares de igrejas locais. É evidente, portanto, que uma igreja só é verdadeira e legítima quando composta de salvos porque crentes, segundo as Escrituras, em Jesus Cristo. Se ela é composta de pessoas salvas, baseia-se exclusivamente na Bíblia, como a sua única regra de fé e prática espiritual. Por conseguinte, o seu soberano e exclusivo Senhor é Jesus Cristo, sem que se interponha entre ele e os crentes qualquer hierarquia sacerdotal.
Nessa Igreja de Cristo, o culto é em espírito e em verdade, João 4 versículo 24. Somente Deus é adorado e venerado, por ser o único Senhor. Exclui-se, portanto, toda e qualquer representação material de Deus através de imagens de escultura. Exclui-se todo e qualquer culto a outros personagens, como aos chamados santos. Nessa Igreja de Cristo não se reza pelas almas dos defuntos porque, sendo de valor infinito o sangue de Cristo, que nos purifica e purga de todo o pecado, é inadmissível o purgatório. E, não havendo purgatório, por que sufragar mortos? Nessa Igreja de Cristo não se invocam espíritos do além, o que é abominação ao Senhor. Nessa Igreja de Cristo só Cristo é exaltado como único Redentor, único mediador, único sacerdote, sem se interporem outros mediadores, medianeiras ou outros sacerdotes. Nessa Igreja de Cristo os salvos se edificam mutuamente, louvam ao Senhor em cultos autênticos, ouvem e examinam a palavra de Deus, oram e crescem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Eis, agora, o convite. Deus deseja que todos os homens sejam salvos, 1 Timóteo 2 versículo 4. O nosso nobre amigo, portanto, está incluído na vontade salvífica de Deus. Arrependa-se. E, pela fé, aceite Jesus Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. Confie no seu sangue divino, vertido no Calvário para a remissão dos pecados praticados pelo amigo. Confiante e crente em Jesus Cristo, aceite, em obediência ao Salvador, o batismo bíblico cristão, e procure reunir-se ao nome do Senhor, fiel à Bíblia e Palavra de Deus. Fui sacerdote católico romano durante 15 anos. Como padre, sinceramente busquei a salvação de minha alma. Convertido a Jesus Cristo, nele encontrei paz espiritual, na segurança inabalável de salvação eterna por Jesus Cristo, abandonei todas as práticas e doutrinas religiosas condenadas por Deus em sua preciosa palavra e, atendendo à determinação de Jesus Cristo, batizei-me. Dou este sucinto testemunho no desejo de estimular o amigo a examinar sua posição religiosa, a decidir-se por Cristo, a abandonar a falsidade religiosa e a procurar irmãos que reúnem ao nome do Senhor Jesus, pessoas interessadas em seguir exclusivamente a sã doutrina do Novo Testamento. Mas alguém pode perguntar, e a posição da Igreja no assunto da nossa salvação? Só Cristo salva o pecador. A Igreja não salva. Sim, a Igreja não salva. Jesus Cristo é o único e exclusivo caminho do céu, João 14 versículo 6. Acontece, porém, que quem é salvo por Cristo porque, arrependido, o aceitou como único e todo suficiente Salvador passa a fazer parte da sua igreja, seu corpo, Efésios 5 versículo 23, Romanos 12 versículos 4 e 5. A igreja não salva. Mas, quem é salvo a ela se liga por força mesmo de sua fé. Mente, pois, quem se diz salvo e se recusa a ela engajar-se. A Igreja de Jesus Cristo é uma instituição divina que associa, congrega, reúne, os salvos por serem crentes em Jesus Cristo. Inexiste, portanto, igreja de incrédulos. Inexiste igreja de perdidos. Inexiste igreja de idólatras. Inexiste igreja de feiticeiros. Inexiste igreja seguidora de tradições. A instituição que adota esse nome, sem ser igreja, isto é, congregação dos salvos por serem crentes em Cristo, como seu único e suficiente Salvador, segundo as Escrituras, comete crime de falsificação e de mentira. Neste tempos ominosos de fim de dispensação, ocorrem dois erros significativos de dois extremos. Um que exige uma igreja como meio de salvação e proclama, fora da igreja não há salvação, como faz o romanismo. O romanismo que considera a igreja como o sacramento de salvação. Esta tese anti-evangélica, embora o ignorem os ingênuos, foi confirmada, ratificada e enfatizada no Concílio Ecumênico Vaticano II. Daí a grande promoção da chamada igreja. Muitos evangélicos, ludibriados pela onda ecumenista, ao se referirem ao catolicismo, apodam-no de igreja. Denominar o catolicismo como igreja é desconhecer o significado verdadeiro e bíblico do termo. O outro extremo é praticado por muitos pregadores. Reconhecemos-los ardorosos e sinceros, mas também ingênuos e prestantes ecumenistas. Afirmam eles, só Cristo salva o pecador. Aceite Cristo como único e todo suficiente Salvador e você estará salvo. Não o convidamos a mudar de religião ou a sair de sua igreja.
Não é a igreja que salva. Aceite Cristo e continue em sua igreja. Aceite Cristo agora e não se preocupe com o assunto de igreja. Certa madame, cuja presença ardorosa assinala importantes reuniões e congressos de determinada denominação evangélica, afirmava que no céu se encontram pessoas de todas as religiões. Que lá estão também os idólatras. É o absurdo dos absurdos. O próprio Jesus Cristo, em Apocalipse 22 versículo 15, é categórico ao asseverar: fora do céu ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica mentira. Esta mensagem desses pregadores ecumenistizados é falcatrua por ser contra o Evangelho. Para se aceitar Cristo como único e todo suficiente Salvador, segundo as Escrituras, há necessidade absoluta, intransferível, do arrependimento. E arrependimento envolve mudança completa de mente. Mudança de maneira de pensar. Abandono de pontos de vista religiosos alheios ou adversos à Bíblia, a única fonte de revelação divina. Quem aceita Jesus Cristo como seu único e todo suficiente Redentor porque se arrepende, abandona os erros religiosos em que vivia. Abandona a sua antiga pretensa igreja. E aceita ser membro de uma igreja verdadeira. De uma igreja que segue estritamente a Bíblia, a Palavra de Deus, isenta de tradições e de ensinos de homens, como os cognominados magistérios eclesiásticos e as revelações de Joseph Smith e de Ellen White. Eis a verdade límpida e cristalina: quem, arrependido, aceita Cristo como seu Redentor pessoal, abandona o pecado, os erros religiosos, exatamente por ser salvo. É salvo de tudo isso. A velha vida passou. Tudo se fez novo. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, exclama Paulo apóstolo em 2 Coríntios 5 versículo 17. E, experimentando essa transformação radical, já não pode mais ficar fora da comunhão fraterna com seus companheiros de fé. Por isso que, no dia de Pentecostes, os que se arrependiam e se tornavam crentes em Jesus Cristo abandonavam a antiga religião, batizavam-se e se engajavam na igreja local de Jerusalém, Atos 2 versículo 41. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos, Atos 2 versículo 47. Ao lermos o precioso livro dos Atos dos Apóstolos, encontramos a cada passo o fato da organização de igrejas locais às quais se integravam os crentes em Jesus Cristo. É impossível um crente permanecer fora da verdadeira igreja local de Jesus Cristo. Paulo, o grande apóstolo, pregava o Evangelho. Almas se convertiam e ele as agregava a uma igreja local. Oprimia-lhe a preocupação com todas as igrejas, 2 Coríntios 11 versículo 28, porque muito se preocupava com todas elas. Por que tamanha preocupação se o pertencer a uma igreja fosse assunto de só menos importância? Pregar-se, pois, a possibilidade de permanecer numa igreja errada é ensinar-se o erro, o anti-evangelho, a mentira. Só Cristo salva o pecador, eis a verdade do Evangelho. Mas, quem por Cristo é salvo integra-se, em virtude mesmo de sua fé, numa igreja entrosada nos moldes das Sagradas Escrituras. Eis a cristalina e completa verdade do Evangelho. Cuidado, pois, com os pregadores de um Evangelho adulterado, falsificado e facilitado. Pode ser um cripto-ecumenista. Um cripto-herege.